Um assassino à solta, mais uma vez a história de terror sendo recontada na vida de Sidney Prescott. Será que ela sobreviverá agora com a sua família, com sua filha, com seu marido? Será que não? O que acontecerá nessa trama de cada vez e cada vez mais assassinatos? Eu sou o Cara da Cultura e aqui vem minha crítica de Pânico 7, o novo longa dessa franquia agora dirigida por Kevin Williamson. Pânico 7 conta a história mais uma vez de Sidney Prescott. Ela volta nesse filme, agora já em outra cidade. Ela vive pacatamente com a sua família, com seus filhos, com a sua filha e com seu marido. Tudo parece ocorrer bem, até que repentinamente sua filha mais velha, Tatum, homenageando sua amiga mais jovem, acaba sendo atacada por novos Ghostfaces. Afinal, será que Sidney e todo o seu núcleo familiar conseguirá se safar mais uma vez dessas questões de Ghostfaces à solta, ou será que não? Olha, como você pode ter visto aqui no canal, eu postei recentemente uma crítica de Pânico, Pânico 1. Enfim, eu gosto bastante dessa franquia, é minha franquia de terror, talvez minha segunda favorita ou minha favorita mesmo. Todos os filmes eu amo, cativo certa paixão por todos os Pânicos, desde o primeiro até o sexto. Eu gosto do 3, eu gosto até mesmo do 6, o mais polêmico da franquia, aquele que todos olham com os olhos mais reservados, não gostam tanto do clima ultrajante, mais violento, enfim. Eu gosto até mesmo de Pânico 6, eu gosto de todos os filmes até o momento, até Pânico 7. Entretanto, como eu deixei claro, eu gostei de todos até Pânico 7. Até Pânico 7 eu acho uma franquia sensacional. Todos os filmes têm certa agilidade, têm certa fascinação pelo terror. E sabem muito bem que Pânico não é a piada dos filmes de terror, muito pelo contrário, ele faz piada dos filmes de terror, não desmerecendo os próprios, mas homenageando, brincando com o seu gênero, enfim. Pânico é uma ironia com todos os filmes feitos anteriormente, predecessoramente dele, mas agora aparentemente Pânico que virou a própria piada. Pânico 7 basicamente vai colocar essa personagem de Sidney em perigo mais uma vez. Agora sobre outros olhares. Aqui temos um Ghostface que se torna quase um coadjuvante, um Ghostface que é uma aparição constante. Eu diria que grande parte da obra, grande parte da concatenação do filme funciona nessa veiculação do Ghostface. Ele agora funciona quase como uma entidade sobrenatural. Ele ambienta todos os lugares pelos quais os personagens passam. O Ghostface está lá, sempre espreitando, sempre observando. Ele funciona justamente como essa entidade que cada vez e cada vez mais foi aflorescendo na franquia, mas agora se torna um ícone. Então, Pânico acaba percebendo que a própria figura do Ghostface se tornou o maior ícone, talvez, do terror slasher atual, homenageando o próprio Ghostface, mas nunca reconhecendo isso de uma forma tão constante assim. Essa veiculação com a imagem do Ghostface, essa homenagem ao próprio Ghostface, ele participando da obra por inteiro, sempre aparecendo, sempre assustando os personagens, eu diria que é a maior qualidade de Pânico 7. Aqui talvez tenhamos o Ghostface, não necessariamente os assassinos por trás das máscaras, mas a máscara em si, toda a personalidade daquela figura que é o Ghostface, a marca Ghostface, grandiosa. O Ghostface aqui, ele tem uma identidade própria, ele assombra os outros. Ele não é mais só um assassino como nos outros filmes, ele aqui tem quase um impacto sobrenatural. Todo um misticismo é criado na figura quando ela aparece, nessa figura fantasmagórica, e nisso que Pânico 7 majoritariamente se destaca em como essa figura ataca os jovens dessa vez, em como os ataques funcionam, as grandes aparições do Ghostface, como ele é um personagem que agora sempre está na tela de uma forma icônica, de uma forma marcante. Ele é um fantasma agora, um fantasma mesmo. Ele aparece em diversos lugares, sempre aparentando uma quebra de fluxo quase. Aparentemente esse Ghostface é quase paranormal. Claro, não é necessariamente na realidade paranormal, mas ele é configurado no próprio filme, através da direção de Kevin Williamson, como essa entidade sobrenatural por agora. Mesmo com esse recurso cativante, que inclusive até mesmo gera uma série de mortes, principalmente no início do longa, bastante interessantes e icônicas. Eu diria que esse filme, por exemplo, tem uma das mortes mais icônicas da franquia, envolvendo uma pessoa sendo elevada em uma peça teatral, enfim.
Não vou abordar muito sobre, apesar dessas cenas icônicas, dessa iconografia que eu achei grandiosa da franquia, eu diria que no restante Pânico 7 é uma decepção incabível. O que falava sobre o jovem, sobre o jovial, o que falava a linguagem daqueles que saem pra curtição, que assistem filmes de terror, que vão em baladas, enfim, esse tipo de coisa, agora fala sobre a velhice. Aparentemente, Pânico 7 descartou por completo a configuração do slasher. Não mais aqui acompanhamos jovens, muito pelo contrário, acompanhamos aqui os velhos. Isso porque Sidney está mais de idade, por assim dizer. Isso torna toda a obra um pouco mais, diria eu, distanciada do seu próprio gênero, o que não necessariamente é o problema. É interessante ver Sidney velha, mais sábia, por assim dizer, e com mais experiência. Isso é muito interessante. O núcleo dos personagens mais velhos poderia ser muito melhor trabalhado, mas não tem conexão. Não temos aqui personagens que saem, vão curtir, confiam no outro de forma cega, como adolescentes confiam. É aí que mora o problema em Pânico 7. Não acompanhamos aqui uma série de personagens, uma série de possíveis culpados para esses novos assassinatos. Não somente acompanhamos a figura de Sidney, mais idosa, atirando em diversos Ghostfaces que vão surgindo por aí, sem muito o que pensar, mais ou menos acontecendo uma ação direta com ação. Uma ação imparável toma conta de Pânico 7 que não dá respiro para qualquer desenvolvimento do núcleo jovem e muito menos do núcleo mais idoso que essa franquia agora possui. O longa praticamente esquece dos personagens mais comuns, aqueles que não são os assassinos. Sidney Prescott aqui basicamente é apagada. Ela é apagada pela figura do Ghostface, essa figura que é emanada sobre a obra inteira. Eu diria que é basicamente o filme que o Ghostface mais aparece, mais ameaça, o filme, o longa que ele mais tem impacto, por assim falar. Então, esse núcleo mais velho, esse núcleo desses personagens que agora já avançaram com a franquia, esses personagens agora de mais idade, não é bem aproveitado, claro. Pânico ainda fala sobre os jovens, mas de uma maneira bem mais distante agora, principalmente com o Sidney voltando a ser a protagonista. Mas tais jovens ainda estão ocupando esse espaço. Acaba por ser um filme que não sabe muito bem como concatenar seus próprios personagens. Os personagens vão, morrem e pouco nos importamos porque eles talvez nem tenham 10 minutos de filme. Um filme de quase 2 horas não consegue apresentar o seu próprio elenco principal. Descarta personagens a rodo em uma maneira de mostrar somente mortes e a figura emancipadora agora de Ghostface. Sidney é apagada de seu próprio protagonismo por um Ghostface que se torna mais uma marca, mais uma forma de vender um filme do que necessariamente essa figura que era abordada nas outras obras. Ghostface aqui vira o chamariz, o centro das atenções e rouba tudo para si, nunca deixando nada e muito pouco de tempo de desenvolvimento para os outros personagens que são tão importantes quanto. Uma coisa que Pânico sempre aborda, que é a importância desses personagens, a questão do conceito quem será que está cometendo esses assassinatos, é abandonado por completo aqui. Os assassinos são julgados de última hora. Tem assassino aqui a rodo, e tem essas diversas gamificações de assassinos, enfim, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas acompanhamos aqui uma série de assassinos, assassinos esses que, sinceramente, aparentemente foram escolhidos de última hora, sem muito o que pensar, por até mesmo ter falta de elenco, tem poucos personagens aqui e muitos são mortos por conta dessa figura do Ghostface cada vez mais assombrosa, e não deixa espaço muito bem para necessariamente a revelação daquilo. Tudo aqui é construído como se tivesse um mistério no ar. Um mistério que de última hora tudo vai ser revelado. Quando tudo é revelado, você pensa que é uma brincadeira, é uma sacanagem com o próprio espectador que estamos assistindo. Mas muito pelo contrário, é aquilo mesmo. É aquela sacanagem que o próprio filme proporciona ao seu público. Assim, Pânico, que tanto brincou com outros filmes, outros longas, outras produções do gênero, agora virou sua própria brincadeira, virou sua própria piada.
Aparentemente, a direção de Kevin Williamson, apesar de apresentar certos momentos de intensidade com os Ghostfaces, principalmente nas primeiras mortes, apesar aqui de termos esse Ghostface dinâmico, que sempre se apresenta como essa maldade interior, que vai cada vez e cada vez mais tomando conta da cidade que Sidney agora se localiza, apesar de todos esses momentos impactantes, Pânico 7 virou uma piada com o gênero do horror, virou a piada em si. Isso porque somos apresentados aqui a personagens vazios, os jovens, os quais tanto eram falados em Pânico, agora sumiram. Sumiram para dar lugar aos mais velhos esses que não funcionam nessa trama por já terem sido amadurecidos pela vida, uma vida que se mostra difícil para Sidney de forma óbvia e para Gale Weathers. Enfim, não temos uma concatenação de quem são esses novos personagens mais velhos e muito menos dos mais jovens, que somente servem como peso para o Ghostface carregar de um lado ao outro a partir do momento que ele comete seus assassinatos. O elenco jovem é descartável e o mais velho é pouco construído por já o conhecermos de certo modo, mas agora temos novos personagens que pouco importam também, fazendo desse provavelmente um dos Ghostfaces com menos relevância, agora sim falando dos personagens que são revelados ao final, possível. Por falar em final, ao final, Pânico 7, apesar de apresentar sequências de perseguição intensa, apesar de apresentar um trabalho de câmera aqui feito pelo Kevin Williamson bastante dinâmico, até remetendo em certas cenas, em certos momentos, ao giallo, gênero esse que foi muito famoso no terror italiano, etc., até mesmo referenciado no próprio slasher, enfim. Apesar de termos esses momentos lindos em questão de execução, eu diria que aqui temos uma montagem artística extremamente exacerbadora, temos essa presença do Ghostface mesmo, e eu repito, essa é a melhor coisa do filme, essa é a melhor coisa do longa. Apesar de termos tudo isso, não temos o principal de Pânico, que são os personagens que não são descartáveis, aqueles personagens que são discutidos e construídos nas minúcias, personagens esses que não somente são qualquer jovem ou qualquer idoso de filmes de horror, muito pelo contrário, são personagens com camadas, camadas a serem questionadas, quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Aqui, em Pânico 7, pouco importa a verdade ou a mentira, até mesmo por se utilizar da questão do IA, isso aqui é pouco retratado. O que serve em Pânico 7, o que Pânico 7 se nivela em, é nas mortes, puramente morte e diversão com que as próprias podem causar, eliminando qualquer tipo de debate entre os personagens e deixando somente um corredor que leva a diversos assassinatos que aparentemente se tornam a única forma de interesse do espectador nesse longa. Isso tudo ainda cai ainda mais por terra no seu terceiro ato esse que é convidado a esses personagens polêmicos apresentados na franquia, esses novos assassinos que se mostram um grande ponto de questão de quem até mesmo são nessa história. São personagens que são até mais descartáveis. Não vou adentrar aqui muito a detalhes de quem realmente são, mas são muito mais descartáveis que qualquer parte do elenco. Eu juro que no final desse filme eu me perguntei quem era essa pessoa mesmo? E assim, ao final, Pânico 7 se mostra como um filme que descarta o debate e só se apoia no sangue por sangue, algo que Pânico nunca, nem a mesmo em seu sexto filme, havia sido. Então eu vou colocar aqui para Pânico 7 uma nota 3.5 de 10. Eu não gostei do filme, realmente. Eu achei que muitas coisas aqui foram perdidas. Eu coloquei essa nota 3.5 porque temos esses momentos, essas sacadas do Kevin Williamson na forma como ele filma esse Ghostface, uma câmera que sempre se aproxima desse estilo mais diálogo de se fazer cinema, esse estilo que mostra personagens em tons mais edificantes, nesses sons de sombra, como eu já havia falado, o Ghostface aqui se torna essa presença constante, apesar dessas questões muito interessantes na forma de retratar o Ghostface em tela, temos aqui um filme que elimina o debate. E o que faz Pânico é o debate. Quem seriam os assassinos, quais seriam suas motivações e como isso está ligado à nossa realidade, à realidade daquele que assiste. Não, em Pânico 7 não falamos sobre realidade, falamos sobre pura invenção. Talvez até pelo próprio artifício da IA, mas também por ser um filme que falta fluxo. Falta fluxo na justamente questão e posicionamento desses personagens na trama. Personagens esses que são apagados por essa presença obscura do Ghostface,
que se torna a única marca relevante da franquia a partir de agora. Mas enfim, vai assistir Pânico 7? Já assistiu? Comenta aqui o que você achou, se você discorda de mim, se você acha que Pânico 7 foi uma boa entrada na franquia, se não, enfim, tem certos pontos positivos, tem certos pontos negativos. Eu posso até mesmo fazer outro vídeo abordando mais isso. Enfim. Mas curta então, compartilhe, comente, se inscreva aqui no meu canal. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!